O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves, somos profissionais de educação física e esse é o Talk da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Mais um episódio no ar, Talk da Saúde, Edma. Fala, Rafa. Animada? Sempre. E você? Super animada. Como você está hoje? Tô ótima. Principalmente quando a gente vai falar de um assunto tão presente na minha vida, de certa forma, né? Na tua... Também nem tanto, mas sempre olhando com interesse. Vai chegar a hora da minha vida, vai chegar essa hora na minha vida. E vamos dar uns recadinhos, Rafa. Então, se você é novo aqui, a gente pede sempre a sua ajuda para ajudar o nosso trabalho, e isso é bem simples. Basta você seguir a gente, aonde você está ouvindo ou vendo a gente, e apertar o botão de gostei, o like, depende da plataforma que você está. Isso assim você avisa a plataforma que você gostou do conteúdo e assim ela espalha para mais pessoas. É uma forma bem simples de ajudar o nosso trabalho, que já tem 4 anos no ar, então ajude a gente. Você que já segue, obrigada, mais um episódio, espero que você goste, a gente sempre espera conversar com vocês lá no nosso Instagram, @talkdasaúde, é onde eu e Rafa respondemos pessoalmente cada um de vocês. E lembrando também que tem o site, né, Edma? Isso. Se você quiser achar nossos conteúdos de uma maneira muito mais organizada, você vai no nosso site, lá está tudo dividido pelos setores, então bem-estar físico, social, espiritual, lá você consegue achar de um jeito bem fácil os nossos mais de 170 episódios. Então fica o convite, vai lá no nosso site, talkdasaude.com.br, lá você vai achar a versão em áudio, versão em vídeo, e aí você consegue ver os episódios antigos de uma maneira bem fácil. É isso, mas vamos entrar de cabeça no nosso assunto. Eu acho que é uma atividade física que todo mundo deveria fazer, ou em algum momento já foi indicado a fazer, né? A natação, sei lá, talvez quando pequenininho um médico já mandou e por alguma questão, todo mundo já... Questão de segurança, né? Será? Vamos ver, vamos falar sobre isso. E todo mundo tem, de alguma maneira, também um pouco do lazer, né, Rafa? Né? A água traz um pouco dessa ideia do lazer, das brincadeiras, da piscina, do mar. Então, a água, em geral, está muito conectada com a nossa vida. Então, a gente já falou de surf aqui, com Salvador Lamas, mas a gente nunca falou sobre natação. E hoje, além de falar sobre a natação, a gente vai falar sobre o potencial da água na nossa vida como um todo e águas abertas, natação no mar, que é, vamos dizer assim, hoje é a especialidade da nossa convidada. Então, o assunto é bem amplo, vamos tentar abranger o máximo possível para ajudar as pessoas que têm interesse no esporte ou já ficam com aquele receio, não querem fazer. Por exemplo, eu já tive uma aluna que não sabe nadar porque tinha muito medo, muito medo. E hoje ela frequenta. Ela deixava de fazer as coisas com a família por causa do medo do mar, e hoje ela consegue acompanhar a família nos passeios, frequentar os ambientes, o que já foi uma vitória. Então a gente também pode falar um pouco mais sobre isso. Para os casos, né? E para isso, a nossa convidada, Bárbara, eu pensei antes de falar seu nome, tá? Seja muito bem-vinda, Bárbara. E muito obrigada por você estar aqui no Talk da Saúde com a gente. A Bárbara, a brincadeirinha, porque ela tem um apelido, então eu já ia soltar o seu apelido. Mas seja muito bem-vindo ao Talk da Saúde. Por favor, se apresente para as pessoas que estão aqui e já dá uma introdução. Como é que a natação de águas abertas entrou na sua vida? Estou bem curiosa para isso. Tá, vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. O Talk da Saúde é quase uma pós-graduação para mim. Eu acompanho desde o primeiro episódio, ainda não vi todos, mas é uma fonte de conhecimento para mim. Então, realmente... é uma honra, dá um friozinho na barriga estar aqui falando com vocês, porque eu acho um projeto de muita importância, muita magnitude. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui antes de qualquer coisa, né? Obrigada. E também para falar de água, né? Porque, como a Edma falou, acho que água é uma porção importante na nossa vida, no nosso interior, no planeta. Então, acho que esse tema é um tema que tem muita força. E eu espero conseguir contribuir à altura de tudo que já foi contribuído até aqui, porque o conteúdo é muito vasto. Bom, eu sou a Bárbara Valente, minha vida ela caminha pelas águas,
E a minha experiência com a água, ela começa como a de todo mundo, desde as nossas memórias intrauterinas, né? Então, a minha conexão com a água, ela partiu do meu nascimento. Então, para me apresentar, eu sempre escolho falar um pouco do meu nome, porque o meu nome é Bárbara Valente, porque a gestação da minha mãe era uma gestação de risco. Então, é por isso que eu recebi esse nome, né? Porque enquanto bebê, dentro de uma bolsa de água, eu tive que ter a coragem de nascer e dessa forma, sem saber quanto tempo de vida eu teria. Então, nadar é um retorno às minhas memórias intrauterinas, é o querer estar dentro da água desde antes do meu nascimento. Eu comecei a natação em piscina, como acontece com a maioria das pessoas, só que a minha relação com o mar, ela já tinha acontecido num momento de estágio. Quando eu estagiei com natação e atividades aquáticas, eu quis experienciar todas as experiências que a água podia me oferecer. Então, eu fui desde a natação para bebê até a natação de alto rendimento, incluindo as vivências em águas abertas, também hidroginástica e suas variáveis. Então, tudo que era água e que o elemento água fazia parte do meu campo de estudo. Porém, no momento pós-pandemia, o que aconteceu com a minha vida? A profissão da educação física, o mercado em geral não era um mercado que na minha época valorizava muito os profissionais de natação. Então eu tomei a atitude de me afastar um pouco da prática de natação para trabalhar com gestão de pessoas. Trabalhei mais de 10 anos com gestão de pessoas. Eu costumo falar que esse movimento que eu fiz foi para navegar em outras águas, uma água diferente que eu chamo a água do comportamento humano, são as águas internas. Só que o momento pandêmico fez algumas pessoas mudarem seus rumos e as suas histórias, né? E na pandemia, eu abdiquei desse momento de trabalhar com a parte administrativa, fiz um trabalho terapêutico muito longo e a partir daí eu decidi retornar a ser professora, a dar aula. Eu sabia que era com água, mas eu não sabia exatamente com o quê. Depois do isolamento social, eu fui para a Bahia encontrar um mestre mexicano, que ele também é psicólogo, Maurício Castilho, que ele é terapeuta aquático, trabalha com Watsu, mas em águas abertas, e passei um tempo conhecendo essa técnica com ele. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, depois que eu voltei da Bahia, eu decidi que eu iria trabalhar com isso, com terapia aquática em águas naturais. Só que quando eu cheguei aqui no Rio, foi uma grande surpresa na prática profissional, porque a água é fria, é um mar com bastante corrente comparado ao Nordeste, e aí eu pensei, não vai ser possível trabalhar em cima dessa nova formação, que seria o meu retorno para a água. Então eu decidi criar um método de trabalho que unisse a preparação física, os conhecimentos da minha formação técnica, a terapia aquática, que era a minha formação, percebendo que a minha metodologia era um recorte sobre toda a minha experiência de vida, desde os meus 5 anos. Então, tudo que eu vivenciei ao longo da minha prática com água era o que eu ia transformar em metodologia. E dessa forma, hoje, eu trabalho em natação em águas abertas no Posto 6, na praia de Copacabana, 30 horas por semana, desde o aprendizado até a preparação dos atletas para travessias, para as maratonas aquáticas. Boa, bela história, hein? Participei de uma parte, né? O primeiro estágio eu estava lá, o primeiro estágio com natação. Bom, obrigada mesmo por estar aqui mais uma vez. Vamos lá, vamos começar assim pelo mais primordial. Assim, por que é relevante um adulto, uma pessoa, você considera ter autonomia na água? Assim, o que isso traz de benefício para a vida dela? Como você vê essa autonomia na água? O que é ser autônomo na água para você? Autonomia é uma palavra muito forte que me atravessa e atravessa todo mundo, porque ser autônomo é você se autogerir e se virar com seus próprios meios, né? E na água, isso é um critério básico de segurança, porque por mais que a autonomia não significa necessariamente saber nadar. Se você sabe se sustentar ou flutuar um pouco ao ponto de você conseguir sair sozinho daquele ambiente, você já está se colocando num espaço de segurança. Então, a autonomia na água, ela está ligada a você desenvolver habilidades aquáticas, você se sentir bem naquele ambiente, sentir que aquele ambiente é favorável para você. Então, esse é um trabalho de muita importância, porque quando você começa a trabalhar autonomia no meio líquido, a pessoa vai percebendo que ela pode desenvolver autonomia em outros aspectos da vida.
Então, pode começar através do meio líquido. Então, ter autonomia na água é fundamental para qualquer futuro nadador. Até porque se ele pretende nadar, ele tem que se sentir bem naquele ambiente. Então, sobretudo, é um ponto de segurança mesmo, entendeu, Edma? É importante. Você saber se virar, a maré pode se movimentar, ou dentro da piscina você perder uma direção, girar, você se encontrar no seu eixo, no seu ponto de equilíbrio e falar, eu sei onde eu estou, eu sei como me sair aqui, ou de uma situação de risco, ou com tranquilidade, de qualquer situação ali no meio aquático. Legal, eu imagino que seja um desafio, como a Edma falou do exemplo da aluna dela, né, mais velha, eu imagino que seja um desafio muito grande e talvez até um pouco frustrante, as pessoas evitem começar a natação depois de mais velho, depois de adulto. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, Bárbara, quais os medos que são mais frequentes, né, dessas pessoas começarem numa idade mais avançada, e qual é a melhor forma também, em contrapartida, de acolher essas pessoas? Como é que você, como é que você mantém essa pessoa dentro dessa atividade com que ela se sinta acolhida e se sinta capaz, né? Porque eu imagino que o medo seja muito grande, por isso que até hoje talvez ela não tenha entrado nessa modalidade. Sim, Rafa, isso é muito importante. O primeiro medo que se sente e que é mais comum é o medo do afogamento, né? Porque a estatística de afogamento no mundo ela é muito grande. Por exemplo, por ano, 236 mil pessoas morrem afogadas, e só aqui no Brasil, a cada 1h30 morre alguém afogado. Então, as notícias são muito ruins com relação a esse ambiente, como você vai pesquisar, se você der um Google. Então, esse é o principal medo. Só que o medo, né, é uma coisa que está na nossa psique, né, está na nossa mente. E isso psicossomatiza para o nosso corpo. Então, o que acontece? Quando a gente sente medo, a primeira reação física e fisiológica é uma tensão muscular. E o que acontece com essa tensão? Você fica pesado. E o músculo contraído, ele é mais denso e ele é mais pesado que a água. Então, geralmente, quando a pessoa se afoga, em primeira instância, não é porque ela inspirou água, é porque ela ficou nervosa. Em águas calmas, se você se sente calmo, consegue relaxar e flutuar, você já está salvando a sua própria vida. Porque boa parte do músculo é composto de água, então você consegue flutuar por se manter calmo. Então, o primeiro trabalho para lidar com medo é tentar encontrar quais são os pontos naquela pessoa que faça com que ela se permaneça calma. Isso com relação ao afogamento, se ela tem segurança com a parte técnica, porque ela nunca praticou o esporte. Porém, quando a gente fala de medo, a gente não pode desconsiderar a história de alguém, a vivência dela. Então, o medo ele tem várias ramificações. Às vezes, uma pessoa, quando olha o mar, ela não tem medo de água ou insegurança pelo esporte, ela está com um trauma familiar. Ela pode ter visto alguém, ou nem lembrar conscientemente alguém que já teve uma situação de apuros, e ela psicossomatiza aquilo de alguma forma. Tem um medo, assim, cada pessoa, ela vem com uma bagagem, né? E ela sente o medo de uma forma diferente, então é difícil de generalizar. Por isso que uma anamnese, uma escuta, ela é muito importante. Mas, por exemplo, a gente tem um medo até histórico. Por exemplo, o mar, dentro da filosofia da história, ele é considerado uma grande calúnia, um cemitério, onde muitas pessoas morrem ali. Então, até na história do nosso país, quando as pessoas foram escravizadas e foram exportadas para cá, para o Brasil, muitas foram lançadas ao mar. Porque o Oceano Atlântico, por exemplo, é um oceano que estava muito medo, era um oceano desconhecido. Então, quando se pensa em mar, a gente é instituído a pensar associado à morte. Porque quando você joga no Google, as notícias são as piores que tem. Quando você conversa, tem muitas notícias ruins. Tem uma estatística de suicídios ligados ao mar. Então, existe muito medo em volta dessa energia, dessa água que se move. Um outro medo que é muito comum quando as pessoas vão praticar atividades em águas abertas, é de lidar com um ambiente na qual elas não têm controle. Porque a piscina é um grande quadrado, é uma construção para um ambiente ser controlado, tratado pelo homem, a água cuidada pelo homem, e o mar. O mar não tem controle nenhum, você tem que aprender a lidar com o imprevisível, tem vidas marinhas, então ali a gente está pedindo licença, entre aspas, e autorização para estar naquele espaço, porque a qualquer momento você pode interagir. Você está na água, passa diversos cardumes, passa uma tartaruga gigante, salta uma arraia.
Então você vai com aquele seu planejamento perfeito e quando você para ali, você se vê numa situação que nada daquilo está no seu controle. Então, são diversos medos que envolvem aquele trabalho, esse trabalho, né? E aí eu acho que o que vale é a escuta, entender o que a pessoa traz daquela história, por que ela tem aquele medo. E uma forma de desconstruir o medo é através do conhecimento. Então, quando você ensina, de alguma forma, o que a ciência traz de bagagem para a gente, como ela vai se ambientar ali, como aquele mar funciona, qual é aquela história daquele mar. Muita gente me pergunta assim, aqui em Copacabana tem tubarão? Não importa a idade. Aí eu mesmo, antes de começar a trabalhar, eu sabia que eu ia ouvir muito essa pergunta, então eu fiz um levantamento de quando foi que apareceu um tubarão na praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Só teve uma vez que apareceu um tubarãozinho baby doente, que possivelmente ele bateu em alguma embarcação e chegou aqui já muito debilitado. Então não tem essa história. Então, assim, gira muito no universo da fantasia. E a imaginação, às vezes, é o nosso maior inimigo, né? Então a gente precisa, assim, realmente focar, fazer um bom trabalho, assim, de autoconhecimento, entender por que aquela situação te traz medo, para a gente conseguir evoluir no esporte como ferramenta de qualidade de vida. Mas é o que eu amo fazer. É muito gostoso trazer essa transformação para as pessoas e elas vão lidando melhor consigo mesma, vencendo seus medos e se envolvendo ali com o esporte, com as águas abertas. Cara, que interessante, eu nunca vi ninguém fazendo esse trabalho, até conheci você, óbvio. Porque, independente do esporte, então, que você pratica, você que esteja no mar, você é como se fosse pode me corrigir se estiver errada, mas um autoconhecimento, uma preparação para você, primeiro, entender aquilo tudo e depois saber lidar com questões, digamos assim, entre aspas, de sobrevivência, né? Se você passar por algum perrengue, por exemplo. Exato. Eu falo para os alunos que a natação tem um pano de fundo muito grande por trás da natação, do trabalho que é feito ali, né? E o mar, o que é o grande diferencial de estar naquele espaço, é que é uma metáfora que melhor explica a vida. Porque se você for olhar o mar como uma metáfora e projetar aquilo para a sua vida, você consegue entender várias questões suas internas e como você se relaciona. Porque o mar tem corrente que te movimenta contra, tem corrente que te movimenta a favor. O mar de dentro é diferente do mar de fora. Você está na areia, você olha o mar. Quando você está imerso nele, o mar está totalmente diferente. Então, assim, não tem regra, não tem receita de bolo. Então, eu falo mesmo, é uma grande magia, assim. A gente está galgado dentro da prescrição, dentro da ciência, mas, de fato, o que vai acontecer lá dentro é a experiência com a natureza que faz tudo dar o sentido, entendeu? Sem dúvida, esse foi o meu maior exercício de autoconhecimento, ter começado a surfar. Sem nem... Rafa, fala um pouco, tenta lembrar no início, pode falar historicamente da sua vida, se você quiser, se você já teve medo de mar, ou se não, o seu início do surf, quais eram os seus medos, você quer compartilhar um pouco com a gente? Não. Agora sim ou não? Sim ou sim? Cara, minha história com água, eu fiz natação pequena, né? Nunca gostei de fazer natação. Assim, eu ia por uma questão de vínculo, que era com meu pai. Depois eu saí e eu sempre quis surfar, né? Sempre morei longe da praia, mas sempre quis surfar. E aí, quando eu vim morar perto da praia, foi na pandemia, eu comecei, todos os esportes estavam proibidos ao ar livre, o único que estava liberado era o surf. Eu falei, nossa, essa é a minha oportunidade. Eu comecei a fazer, me apaixonei. No começo eu não tinha muito medo, acho que na época eu era bem sem noção, né? Eu não fazia ideia daquilo ali, dos perigos daquilo ali. Depois que eu comecei a ter uma noção, não é medo, porque às vezes eu fico muito medo quando o mar tá muito grande, mas assim, é muito mais o respeito envolvido, porque é realmente só que você não tem controle. E faz diferença realmente você estar calmo. Mas o que eu disse com relação ao exercício de autoconhecimento foi muito, muito. As minhas questões de personalidade transpareciam muito ali. E eu via também as pessoas que estavam do meu lado. Então, o primeiro ensinamento para mim do surf foi: você não tem controle sobre nada. Tu é engolido pela natureza. Respeita, sente e, assim, deixa fluir. Esse daí foi o primeiro. Porque questões pessoais, isso era muito difícil para mim. Sabe, perder o controle de situações. Então, o surf para mim foi uma das melhores coisas da minha vida. Melhores coisas. E o movimento faz muito isso, né? Você falou, o mar é uma filosofia muito... tem uma filosofia envolvida que reflete muito a vida. O movimento faz isso, né? O mar é só mais de uma maneira. Na verdade, a água do mar, ele é um organismo vivo, né? Então, ali você está interagindo naquilo ali enquanto espécie. Se você for estudar sobre a composição do planeta com a composição do nosso corpo humano,
quase tudo que tem no planeta de composição química é a mesma que a gente tem. Então, aquela simbiose ali, ela é muito forte, a energia é muito forte. E tem diferença na água doce, Bárbara, com relação a isso, energeticamente falando? Na verdade, águas abertas é tudo que envolve águas naturais. Na lagoa e os rios também são considerados águas abertas. Só que na composição da água, sim. Por exemplo, a água salgada, salinizada do mar, ajuda muito na flutuação. E na água doce, o corpo fica mais pesado. Então, se faz um esforço físico maior. Não é fácil nadar, por exemplo, em lagoa. Tem que estar bem condicionado. É importante estar treinando naquele espaço. Por exemplo, quem treina no mar e vai fazer uma prova em lagoa vai sentir mais dificuldade. Porque o sal ajuda muito na flutuação, entendeu? Mas são correntes que funcionam de formas diferentes, né? Os rios e os lagos têm correntes mais profundas. O mar tem profunda, tem de retorno, tem na superfície. Então, são águas que funcionam diferentes. Mas a gente, quando decide praticar um exercício na natureza, a gente está se colocando na posição de se adaptar àquele ambiente. E é aquela frase clichê, vence quem se adapta mais rápido, né? Então, a gente está numa determinada situação adversa, você tem que entender aquilo que está acontecendo, estudar sobre aquilo e experimentar, treinar naquele ambiente para você conseguir se adaptar e entender como aquilo funciona. É óbvio que ter a técnica da natação é a base do esporte, né? Você tem que saber o básico de como se locomover ali, porque a natação, ela foi um esporte que ela evoluiu em termos de movimento, desde a sua origem, para diminuir a nossa resistência frontal contra a água. Então, antigamente, o primeiro nado que surgiu no mundo foi o nado de peito. E o nado de peito, você nada de peito aberto, você faz uma resistência frontal enorme, né? Você tem que deslocar uma massa de água gigantesca que está contra você. O nado de crawl, ele é um nado que você, além de fazer um movimento alternado, você faz um balanço com o corpo, como se fosse um semicírculo, como se fosse um navio, né? Então, isso faz com que diminua a resistência frontal. E a técnica da natação é toda pensada para que você possa se deslocar de forma confortável e eficiente. Então, a gente não pode desconsiderar a técnica do esporte. Mas quando você vai para a natureza, você tem que se adaptar às condições da natureza, né? Uma forma de sobreviver também àquela dada situação, né? E, Bárbara, deixa eu te pegar o gancho, assim. Você acha que é necessário uma progressão no nível ambiental também? Vou melhorar minha pergunta. Por exemplo, é necessário começar em ambientes mais controlados para aprender a nadar, como uma piscina, para depois migrar? Ou você já acha que é possível já começar aprendendo em águas abertas? Primeira pergunta é essa. E quais as principais dificuldades que você vê dessa migração, sabe? Das diferenças principais da natação para um ambiente artificial, controlado, como você explicou, e para as águas abertas? Tá. Na verdade, a tua primeira pergunta vai depender muito de quem está vindo nadar. Mas, de maneira geral, não é necessário começar na piscina. Essa pergunta é uma conversa muito controversa dentro dos profissionais da natação. Ela é ótima. Imagina. Mas eu vou te explicar por quê. Qual é a vantagem da piscina? É a visibilidade. Então, para você ensinar, por exemplo, você vai ensinar um movimento em terra, num salão de musculação, numa sala coletiva. Você tem um espelho para você, às vezes, se orientar dentro do movimento. Então, quando você está numa piscina, que a água é cristalina, bem tratada, clorada, clarinha, você consegue ver bem cada movimento que o seu aluno desenvolve. Já no mar, nem sempre você tem uma boa visibilidade, porque às vezes a maré vira, tá turva. Então, alguns profissionais consideram importante iniciar na piscina. Agora eu vou te responder a minha opinião pessoal, né? Não é necessário começar na piscina. Eu mesma faço o trabalho de ensinar pessoas a nadar a partir do mar. E aí, para te responder essa pergunta dessa forma, o meu caminho foi um caminho de desconstruir e abrir a minha mente, até mesmo porque eu vim da piscina. Então, a gente pode entender que a piscina é uma construção. Então, se eu considero que é importante começar da piscina, eu estou entendendo que o nadar começou a partir de uma construção. E, na verdade, as pessoas já nadavam há mais de 100 mil anos atrás, quando elas precisavam pescar, sobreviver e se alimentar. Então, o que é nadar? É você se deslocar no meio aquático. Então, se você consegue atravessar de uma margem a outra um determinado rio, você conseguiu pescar sem colocar o pé no chão e voltou, você é um nadador, você se desloca na água. Para desenvolver no esporte em si, assim, no mar, é possível fazer um trabalho, sim, com educativos. Porém, esse trabalho pode ser que seja um trabalho mais lento,
Porque dependendo do seu nível de condicionamento, vai ter mar que não é para você entrar. Não, você não vai forçar o processo de desenvolvimento de uma pessoa e colocar em risco um trabalho que está sendo construído respeitosamente com o momento dela. Então, provavelmente esse trabalho vai ser feito com um mar flat, em águas calmas, começando num processo similar ao que seria uma água de uma piscina bem calminha. No meu caso, eu trabalho com uma GoPro. Então, quando eu estou ensinando a nadar, se a visibilidade está ruim, eu faço filmagem, olha aquele movimento, encerro qualquer movimento que eu considere que vai trazer um risco de lesão ou a pessoa vai se machucar. Aí eu vou trabalhar o quê? Respiração, ambientação, entrada e saída do mar numa arrebentação. Então, o trabalho de iniciação no mar sem passar pela piscina, ele é tão valoroso e rico, porque você pode trabalhar outras coisas que não necessariamente seja a técnica do nadar. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é possível, sim, não precisa necessariamente passar pela piscina. A outra, qual que foi mesmo, Edma? Desculpa. Não, super respondeu, mas a gente vai emendar nisso aí antes de eu fazer, eu vou te lembrar a próxima. Tá. É porque você falou uma coisa importante agora, e tudo depende do objetivo que você tá, né? Se você quer desenvolver os 4 nados de um jeito bem bonito esteticamente, mas como você falou, se você quer diversificar o ambiente, saber se deslocar na água, eu concordo com você, eu acho que a gente não necessariamente precisa começar em ambiente tão... É porque tem essa ideia da linearidade, né, do mais calmo para o mais complexo, ou do mais fácil para o mais difícil, e acho que hoje o sistema de aprendizagem está quebrando essas regras, assim, a gente não precisa ter... Na verdade, o aprendizado não é dessa maneira linear que a gente constrói na nossa cabeça, né? Então, eu acho importante. Se eu tivesse, por exemplo, começar, eu já começaria no mar de uma vez. O que você falou agora, Edma, é muito importante, porque, assim, o ensino da natação no passado, e às vezes ressoa ainda hoje, você pega, assim, na literatura, o que é mais importante para você ter uma boa sustentação e equilíbrio na água? Pernada. Aí o professor de natação pega a prancha, vão lá, começando o exercício ensinando a pernada. Porém, quando você está num ambiente adverso, por exemplo, quando o nosso primeiro trauma relacionado à água é o nosso nascimento. E por que ele é doloroso? Porque você sai de uma bolsa com o seu cordão umbilical que te nutre, e o que você tem que fazer que dói? Respirar. E aí você aprende a respirar em terra. Todo o exercício que você faz aeróbio, o mais importante, o princípio de tudo é a respiração. É você estar em compasso a tua respiração com o teu movimento. Por exemplo, eu vou ensinar uma pessoa a correr, a caminhar, a trotar. Eu vou mostrar para ela que existe um ritmo respiratório. Aí a pessoa chega na água e acha que vai já começar ali no mar, por exemplo, com pernada, braçada. Vai chegar esse momento, mas ela está entrando num ambiente novo. Então, como eu vou ambientá-la? Através da respiração. Então, peraí, eu respiro na terra como eu respiro na água? Não. O tempo da água é diferente do tempo da terra. Não só no próprio movimento, como na respiração. Então, quando você respira na água, você faz isso aqui, ó. É um tempo diferente. Então, na natação, quando você está lá no mar, primeiro eu vou ensinar aquela pessoa a respirar. Se ensina a se respirar, para que ela sinta que ela está adaptada naquele meio. A partir daí, todo o movimento é desenvolvido a partir de como ela respira. Então, não necessariamente ela precisa chegar e começar a bater perna, se sustentar. E isso desconstrói toda a progressão pedagógica que no passado se ensinava, né? Que era você segmentar, você pega o movimento da pessoa no nado, cria categorias por segmentos, pernada, braçada, rolamento, e começa a ensinar a parte técnica a partir daí. E tem uma forma diferente para você ambientar e gerar um aprendizado mais rápido. Então, por exemplo, no mar, uma pessoa que não é traumatizada, ela pode aprender a nadar em um mês, o crawl completo. Essa coisa que você falou da piscina é importante. Realmente, quem procura águas abertas vai para nadar crawl. Ou até por surf, para melhorar a remada, trabalho cardio, respiração, apneia. Realmente, assim, não é comum a chegar alguém e falar assim, olha, eu quero aprender borboleta, costas, peito e crawl aqui. Isso pode, se acontecer, dá até para introduzir se a pessoa, porventura, não tiver a possibilidade de nadar em piscina. Mas esse tipo de trabalho realmente é mais interessante na piscina para ensinar os 4 estilos, porque é de onde vem as provas de natação, onde tudo começou. Agora, no mar, a gente está falando de outra natação. A maratona em águas abertas é o nado crawl mesmo, tá bom? Certo. Respondidíssimo.
Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, @cocócoras, e fazer o seu pedido. Ah, e se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. E eu queria entrar no assunto agora, se você pudesse responder de duas formas. Você falou isso, acabou lembrando de uma coisa. Quais os materiais necessários para eu começar, tá? E eu queria que você respondesse se existe diferença, claro, de dois públicos. Hoje tá muito a corrida é muito comum e eu não sei se é a minha bolha, eu vejo cada vez mais pessoas abertas aí ao triatlo. Existe diferença de públicos? Por exemplo, quero começar a nadar, Bárbara. Sou iniciante, em nada, mas eu quero para minha vida. O que eu preciso para começar? E também essa pessoa do esporte. Tá, vou te falar. Tem muitas diferenças e o nicho é mais amplo do que essas duas possibilidades. É muito amplo mesmo, tá? Mas, por exemplo, para uma pessoa que quer começar, não é necessário praticamente quase nada. Se ela só precisa das roupas de banho, sunga, maiô, touca e óculos. Se for janeiro, roupa térmica ou não? Então, até porque se ela for iniciante, é importante que ela desenvolva as habilidades dela sem o auxílio desses acessórios. A roupa térmica, ela causa um conforto térmico muito importante, mas também ajuda na flutuação. Então, se a pessoa está começando, ela já coloca a roupa térmica, talvez ela não consiga desenvolver bem uma boa técnica da pernada. E aí, eu sugiro que ela sinta um pouquinho de frio, dentro do possível. Eu faço uma progressão. Eu começo assim, uma blusa de neoprene, quando tá frio. Aí depois uma jardineira, para depois chegar no long. Porque a roupa dá um apoio na flutuação muito grande. E, Rafa, tem um trabalho que é muito importante, que é o seguinte. Quando você está no mar, como você está lidando com o incontrolável, é muito importante que você se conheça bem. E no mar, você precisa saber quais são os seus limites. Então, você precisa saber, cada corpo é uma resposta fisiológica. Então, aquele corpo, ele precisa saber o que é frio para ele, o que é quente para ele, o que é muito vento para ele. Por exemplo, eu, abaixo de 20 graus, já estou morrendo de frio, mas eu fico 6 horas por dia na água. Uma pessoa que vai ficar 1 hora, às vezes ela fica bem nos 18, nos 19 graus sem roupa. Outras já vão quase de cachecol e com touca de polo aquático. Então, assim, a pessoa precisa saber. Às vezes, numa aula de natação que está assim, 17 graus, alguém nunca entrou na água a 17 graus, eu falo assim, venha para você entrar e para você sentir como ficam os músculos e os ossos a 17 graus. Você vai pisar ali, vai dar um choquinho e você vai sair, porque você precisa saber o que são esses 17. Porque a melhor forma de se preparar para a prova e para uma vida é você experimentar certas experiências. Imagina se o meu aluno, ele vai fazer uma prova, aí chega no dia, está 17 graus, ele nunca entrou numa água a 17 graus e ele se ousa fazer aquela prova porque ele não quer se frustrar e não completar um percurso. Então, acho que essa experiência, entender o que é o limite do seu corpo é importante. Tem gente que faz de cover e fica numa banheira de gelo e está tudo certo. Tem gente que fica mais sensível. E na mulher, principalmente, até porque a gente tem um ciclo menstrual e nesse período a gente fica mais vulnerável. Então, o corpo da mulher no ciclo menstrual é diferente do corpo da mulher fora do ciclo. Em alguns momentos ela vai sentir mais frio, em outros não. Então, tudo conta como experiência. E para o aprendizado, eu acho que tem o tempo certo. Então, quando a pessoa desenvolve uma determinada técnica bem, aí ela pode fazer o uso da roupa térmica. Se ela ainda não tiver com aquela técnica, tudo bem. Aquele dia está muito frio, não faça aula. Reagenda, porque
A temperatura, ela sofre nuances, ela não vai ficar congelante o tempo inteiro. E com a nadadeira, a mesma coisa. Se eu chego para um aluno iniciante e dou uma nadadeira, que é pegar uma superfície de contato do pé, colocá-la bem grande, que é confortável, como é que sem a nadadeira ele vai desenvolver bem a técnica que exige muito mais da força muscular dele, de uma consciência de propulsão? Então, acho que esses implementos, eles entram paulatinamente. O início do trabalho é com o próprio corpo, entendeu? Boa. E para o triatleta, tem alguma diferença? O trabalho do triatleta, geralmente, né, assim, o que eu pude acompanhar até agora, são poucos os triatletas que têm o nado como melhor atividade dentro das 3, né? Então, geralmente, aparecem triatletas que vêm como iniciantes ou uns que precisam só dar uma refinada e treinar. O caso do triatlon, se ele já está acostumado a fazer provas, ele já faz uso desses implementos e dessa roupa, porque ele treina a transição, troca. Então, ele não está sendo preparado só para se desenvolver bem no esporte. Ele precisa estar sendo preparado para aquela roupa. Então, ele tem que treinar com os implementos, porque isso vai fazer diferença na performance dele, no tempo dele. Se ele se acostumar a treinar sem a roupa e chegar no dia da prova ele tiver que colocar, ele não vai fazer uma boa prova. Então, o triatleta ele já precisa estar com os aparatos para fazer atividade, tá bom? Boa. Ó, essa pergunta vai para a Andréia, hein, para minha aluna, que ela nada muito na piscina. Eu tô botando pilha há muitos anos para ela ir para o outdoor, para o mar. Então, vamos lá. A pessoa já é independente, já tem autonomia na água e ela quer fazer a migração do indoor para o outdoor. Que conhecimentos básicos, assim, não precisa detalhar todos, mas por alto, assim, o que uma pessoa precisa conhecer do mar? Ela precisa saber a maré, a lua, ela precisa saber o vento, ela precisa saber a arrebentação, corrente. Quais são os conhecimentos? Eu chego na praia e olho o quê? Para saber se eu entro ou não entro naquele mar. Sim, essa pergunta ela é uma pergunta importante, mas depende de como essa pessoa vai chegar e com quem ela vai chegar. Por exemplo, se ela for para o nado livre, ela vai ter que ter mais conhecimento, porque ela vai entrar num espaço sozinha. Agora, se ela for nadar numa assessoria ou acompanhada de um profissional, às vezes ela não precisa nem de conhecimento nenhum. É só ela contratar alguém qualificado que vai ali com o tempo ensinar e dar todos os insumos que ela precisa. Agora, para o nado livre, Edmar, realmente é importante muitos conhecimentos assim, da própria condição do mar. Porque o mar, quando você olha ele, engana, entendeu? Então, assim, eu não aconselho uma pessoa livremente. Eu nado em piscina a minha vida inteira, agora eu vou pegar todo o meu maiô, a minha touca, eu vou comprar uma boia e vou nadar no mar sozinha porque eu quero experimentar. Acho que vale, pelo menos assim, por um mês, ela estar acompanhada de alguém que tenha conhecimento e possa passar essas artimanhas, essas técnicas, né? Porque realmente o mar, ele é uma ciência, tem uma ciência em volta dele. Então, ela tem que saber ver a previsão das marés, se vai chover, se o vento vai mudar. Ela tem que ver tábuas de maré, que horas que a maré sobe, que horas que a maré desce, se a maré vai virar, para ela não se surpreender. E não que vai acontecer alguma coisa grave, mas geralmente gerar um trauma e ela não queira ter essa experiência de novo. E assim, é muito interessante porque o mar, ele realmente comunga com o calendário lunar, ele comunga com as estações do ano. Então, para você ter um conhecimento do mar, você tem que estar pelo menos convivendo 1 ano com ele. Porque em 1 ano você entende o comportamento. Agora a gente está numa situação ainda mais delicada, porque com a crise climática que a gente está vivendo, as previsões elas têm mudado muito rápido. Então você olha uma previsão, o mar está de uma forma, mas nem sempre a previsão compactua. Chega na hora está totalmente diferente. Então eu acho que é muita observação e além de você buscar ter bastante conhecimento assim, de como a natureza funciona ali, é um conhecimento sobre você. Porque se você faz, por exemplo, 1 quilômetro na piscina, se você vai para o mar, se você quer nadar o mesmo 1 quilômetro no mar, esteja nadando em piscina 1,5, porque uma água parada é diferente de uma água corrente, de uma água que tem corrente. Você tem que ter gordura ali, você tem que ter sobra de treino. Então vai encarar um desafio que no mínimo você esteja bem condicionado para encarar aquele desafio. E ter um olho clínico também, assim, são muitas informações, mas, por exemplo, quando a arrebentação quebra e a água se arrasta para a areia, se você observar como a água retorna, se ela faz uns buracos, você já vê que ali tem corrente de retorno. Você pode observar se a água volta linear ou se tem algum lado que ela está retornando mais rápido. Ali é um lado mais dificultoso para entrar. Então, assim, na minha bagagem de mar, né, eu estou ali
todos os dias da semana, né? Eu folgo muito pouco, eu só folgo uma vez na semana, mas ali é uma experiência que eu adquiri estudando, assinando aplicativos que me passam muito insumos da Marinha, do Corpo de Bombeiro, os aplicativos de surf que me passam conhecimento técnico sobre como que está aquilo ali, fazendo cursos sobre isso. Eu acompanho os treinamentos do Corpo de Bombeiros do GEMAR, que é o nosso apoio ali na praia de Copacabana, e trocando muita informação com o pescador, que estão ali há 30 anos e conhece bem aquele mar. Então, aquela comunidade ali, ela se faz presente no conhecimento. Então, é muito delicado quando um atleta chega e fala assim, agora eu quero entrar. Eu já passei por isso. Eu levei para o mar um atleta que nadava 3 quilômetros em piscina, e quando chegou numa área que tinha muita arrebentação no posto 5, ele ficou nervoso e não conseguiu sair. Então, eu tive que acalmar e tirar ele devagar. Ele não tinha nadado nem 1 quilômetro. Então, ele poderia ficar na esteira ainda por 1 hora, que nada iria acontecer. Mas é porque não necessariamente ele estava preparado para lidar com aquele momento. E foi fundamental ele estar com uma profissional do lado. Travessias longas, assim, por exemplo, entre bairros, que é uma coisa prazerosa, você poder nadar de um bairro até o outro, que você se estende para mar aberto, um corpo tenso, ele vai gerar contraturas. Então, às vezes, nem só por falta de hidratação ou fortalecimento, por uma tensão, você pode sentir cãibra. E como você vai se deparar num mar desconhecido com cãibra? E aí, acho que vale sempre começar com o acompanhamento de um profissional, ganhar experiência. Eu coloco isso dentro da minha metodologia. Então, além de dar autonomia, eu ensino os meus alunos a leitura do mar. E aí, a partir dessa leitura, quando eu percebo que eles estão lendo direitinho, que eles mostram para mim qual é o ponto certo de entrar, por onde eles vão sair, eu percebo que essa leitura está ok, aí eu falo, vocês estão prontos para o nado livre. Eu tenho um informe, que é uma lista de transmissão, que é só para os alunos meus que estão aptos ao nado livre, e todos os dias eu envio as condições do mar e falo também quando está ok para o nado livre, mas eles aprendem a fazer essa leitura, entendeu? Então, acho que é importante esse movimento. Porque tem uma coisa, sabe, Bárbara, quando as pessoas começam a surfar, aí fica assim, ó, hoje tá sudoeste, hoje tá terral. Acho que tem um bando de especialistas em vento, sabe, na vida. Eu sei como é que é. E a gente se torna insuportável, porque às vezes a gente não consegue falar disso. É engraçado, tipo assim. É bom demais, né, Rafa? Só que não. Eu gosto muito. Tá, mas vamos falar um pouquinho então, já que a Edma puxou, de vento. Tô brincando. Como a gente deu uma introdução, né, com o relato que eu dei, o relato que você deu dos seus alunos também, sobre os desafios e aprendizados, né, principalmente psicológicos e emocionais que o mar nos proporciona. Queria entrar um pouquinho nisso. Como é que você trabalha isso, Bárbara? Porque é tão amplo, né? Isso que você falou é muito interessante, de entender os seus medos. Fala um pouquinho mais disso pra gente, por favor. Tá, vou falar. Para você primeiro fazer um trabalho para vencer desafios, né, das partes emocionais e, enfim, do medo e tudo mais, eu acho que, enquanto profissional, uma coisa que é primordial é, primeiro, a gente cuidar dos nossos medos e das nossas emoções. Porque se a gente não faz o autocuidado e o nosso dever de casa, é muito difícil você se deparar com o que vem de fora. Até porque quando você vai fazer um esporte de aventura ou um esporte de risco, ir para águas abertas, o movimento do outro, ele não pode ser um gatilho para te desestabilizar. Então, é muito importante o teu trabalho e o teu autocuidado. Isso aí é primordial, assim, e aí você vira uma referência, né? O educador físico, quando ele vai fazer um trabalho num esporte de aventura, ele precisa desenvolver um elo forte de confiança com quem está com ele, com o aluno dele, seja de personal, com o grupo, o que for. E esse elo, ele vai se fortalecendo com esse tipo de trabalho. Eu costumo dizer até que o que é dito no mar, fica no mar. Porque realmente a gente vira um health manager, né? A gente vira, assim, o centro da saúde, do cuidado para aquela pessoa. E dependendo do que vem, eu tenho a minha consciência de até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Então, dependendo da questão psicológica e emocional que o aluno traz, talvez ali não seja o campo que eu vá trabalhar. Mas se for uma coisa assim, que eu perceba que está dentro da minha alçada, enquanto professora e educadora, a trabalhar, aí eu recebo bem
e posso levar aquela pessoa para águas abertas, porque é uma responsabilidade muito grande, Rafa, você levar alguém para o fundo do mar, até principalmente no trabalho individualizado, que está você e aquele aluno, né? Então você tem que estar muito certa e muito confiante do trabalho que você vai desenvolver. A minha prescrição, ela é uma prescrição que ela funciona como uma certa linguagem. Então, por exemplo, quando eu peguei para estudar assim, mais a fundo a fisiologia do exercício, o treinamento desportivo para aquele movimento, eu comecei a entender que como o aluno respondia aquilo fisicamente, ele me mostrava também os pontos que ele precisa melhorar e aprimorar e os pontos que ele precisa evoluir. E quando você abre a escuta, o aluno mesmo externaliza o que incomoda ele dentro daquele trabalho, daquele processo. Então, eu faço uso da minha prescrição também para mostrar o quanto a pessoa é capaz de desenvolver aquilo, quanto ela pode ser provedora de transformar isso dentro dela. E, assim, não tem uma receita de bolo, né? O mar, ele movimenta muita energia. Então, eu vou dar exemplo, assim, do meu público. Eu trabalho com paciente oncológico no mar, eu trabalho com paciente deprimido, com pacientes que já tentaram suicídio, com ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia, que muita coisa psicossomatiza. Então, o trabalho, ele é de um universo de uma magnitude muito grande ali no mar, mas não tem como trabalhar sozinha. Então, eu mesma, às vezes, eu tenho uma rede de apoio comigo multidisciplinar, uma equipe médica, uma equipe de psiquiatras, psicólogos. Muitos nadam comigo também, e aí entendem melhor ainda como é essa experiência, como tudo acontece, para que lidar com isso seja um movimento de trabalhar a atividade física também com responsabilidade. Mas, assim, no geral, escutando os feedbacks, as pessoas se sentem muito transformadas com o trabalho. Porque se você tem um aspecto emocional de uma pessoa que se sente insegura, que não se sente capaz, e aí você devagarzinho, sem pressa, sem ultrapassar seus limites, sendo respeitado pelo professor dentro da sua condição, vai respirando paulatinamente, se ambientando ao meio líquido, adquirindo força para se desenvolver na água, se deslocando bem, a chegar a um ponto de você melhorar a sua técnica, nadar de Copacabana até o Arpoador, chegar até as Ilhas Cagarras, sem perceber que foi um trabalho maçante, doloroso e ao mesmo tempo prazeroso, isso gera ganhos emocionais muito fortes. Então eu não consigo assim nem mensurar, porque às vezes isso nem é externalizado, mas ao observar eu vejo a mudança no comportamento dos meus alunos, o corpo se modificando, os hábitos se modificando e eles se sentindo bem. Então eu acho que é afeto mesmo. Eu acho que o bom atendimento afetuoso, ele é transformador. E você vê o teu trabalho como um propósito verdadeiramente, entendeu? Porque eu me considero uma professora de natação, eu me considero técnica na minha formação, mas eu também me sinto no caminho certo. E isso faz muita diferença ali naquela energia no mar, naquele axé do mar, em acreditar que eu tô nesse movimento por algo maior. E aí funciona assim. Eu não teria como te dizer, eu faço esse exercício especificamente com essa pessoa para atingir esse ganho emocional. Porque o mesmo exercício pode ressoar de formas diferentes em cada pessoa. E aí parte do que ela sente, do que ela divide comigo. Então eu acho que o que faz essa melhora acontecer é o respeito que eu tenho com a individualidade e do que a pessoa traz para mim. Se eu passo um exercício de respiração e ela fala para mim, não me sinto bem, estou com falta de ar, eu falo, não faça, porque não tem nada que eu peça para você fazer que tenha que ser mais importante do que a tua vontade. Então, é um trabalho, é uma prescrição construída em conjunto. Eu tenho alunos que eu até brinco e falo assim, pronto, já pode trabalhar, não vou conseguir dar aula hoje, porque a pessoa só vai fazer só o que você quer, calma lá, deixa eu fazer também o que é importante e você me diz o que você precisa. É muito gostoso, assim, porque tem atletas de alto rendimento que estão nadando, fazendo metragens ótimas e no meio do treino, peraí. Aí eu falo, aconteceu alguma coisa? Tá passando mal? Preciso ver esse peixe. Então, aí passa o cardume, passa um peixe, aí mergulha, tá, vai lá. Mas a gente vai recomeçar a série, vamos lá, e parte para um T12, faz 10 de 100. Então é aquilo, assim. Então tem a parte lúdica, a parte de estar com a conexão com a natureza e se sentir bem, e também o cuidado com o corpo, com o físico é importante. Eu acho que é um somatório de coisas, né? Não tem como eu não dizer que é uma atividade holística. Ali é mente, corpo e espírito o tempo inteiro.
se a gente se propõe a estar dentro da natureza, não tem como a gente não pensar que conectar com a natureza é o mais importante naquele momento, entendeu? É verdade. Todo mundo parou para pensar. Não, mas eu fico pensando assim, porque eu acho que o maior desafio mesmo é chegar até lá, entendeu? Porque acho que a gente não tem dúvida. Se a pessoa chegar e ser atendida por um bom profissional, também tem isso, como você falou, com respeito e afeto, vai dar certo, entendeu? Mas chegar até lá é o nosso grande desafio, né? Fazer a pessoa entender que o mundo artificial não vai entregar certas coisas para ela, que tem coisas que ela vai ter que se conectar mesmo com a natureza. Isso aí é um movimento que a gente precisa muito ressignificar na nossa profissão, porque esse approach inicial, ele é muito importante. Às vezes, a pessoa chega até você, mas ela nem está pronta para fazer o exercício. Não importa qual seja a atividade física, mesmo que seja um treinamento de força na musculação, existem posições que aquela pessoa não está preparada para fazer. Um exemplo, o movimento de cócoras, nem todo mundo está preparado para lidar com esse movimento em solo. Um exemplo. E aí, quando eu recebo mensagens pelo Instagram, esse trabalho da rede social é um trabalho que ajuda muito no aproximar a pessoa comigo, porque ali eu tento colocar um reflexo do que é a natureza, do dia a dia. Então, às vezes eu recebo mensagem assim: oi, professora Bárbara, acompanho o seu trabalho, eu moro na ilha tal, vou estar no Rio no dia tal, mas eu gostaria muito de nadar com você porque eu perdi o meu filho tem 1 mês. E eu entendo que essa relação com o mar vai me trazer algum bem-estar de alguma forma e eu estou precisando disso. Você consegue me atender? Aí essa pessoa, por exemplo, chega no Rio e aí ela só vai conseguir tomar uma água de coco comigo no quiosque. Às vezes ela precisa me ver para daqui a 2 semanas eu conseguir levar ela para dentro d'água. Então não é à toa que trabalhar dá trabalho. Para você querer trabalhar com pessoas, você tem que dedicar tempo para esse atendimento. E o que o mar e o trabalho na água me ensina para todos nós? Que cada um tem um tempo e que a água exige um tempo diferente. Se você corre ou você caminha, vocês já experimentaram caminhar ou correr num ambiente aquático? O movimento não fica desacelerado? Ele não fica mais lento? Então a água, ela ensina a gente a respeitar o tempo dela. Porque se você tentar fazer qualquer movimento desesperado, entre aspas, como se você estivesse em terra com a ação da gravidade, ali você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai se movimentar e não vai sair do lugar. Porque para você se movimentar na água, você tem que contrair e descontrair. Você tem que estar em alerta e tem que saber relaxar. Então é uma contraposição que vai, enfim, te movimentando. E aí você vai encontrando o tempo certo das coisas. E o atendimento ao cliente é o tempo certo dele. Se o aluno está vindo, o atleta está vindo, a gente tem que entender qual é o momento dele. Não adianta eu querer gerir a minha agenda, movimentar a minha agenda, o mar está de ressaca, os alunos não vieram fazer aula, seja lá qual foi o motivo, cada um tem o seu tempo. Então, assim, é de um aprendizado, de uma sabedoria, porque você tem que saber esperar, não tem como apressar, porque apressar esse movimento atrapalha o aprendizado e a chegada da pessoa até o mar, entendeu? Então, não dá para fazer isso. Realmente, é um movimento dela mesmo, entendeu? Entendi. A gente tem visto um movimento de coletivo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da corrida, né? Você pode sair para correr sozinho, fazer seus treinamentos sozinho, mas as pessoas gostam de se reunir em eventos, pagam para comprar blusa para correr 7 da manhã, para estar lá no final de semana e posta a medalha e tal. Esse movimento do coletivo também acontece na natação e quais são os principais eventos que a gente tem no Brasil hoje? Acontece e ele é muito importante, porque a natação, natação não é um esporte solitário. As pessoas acham que é assim, quem desconhece, mas não é assim. Esse coletivo é fundamental. A comunidade da natação é muito próxima, assim, a água conecta muitas pessoas. Existem diversos eventos e travessias e maratonas aquáticas no Brasil. Assim, a gente tem mais de 8.000 quilômetros de litoral. Então, assim, esse mercado ele é aquecidíssimo e está crescendo muito. O maior festival de natação e provas de natação do mundo acontece aqui no Rio de Janeiro, que é o Rei e Rainha do Mar, que ele é enorme. São diversas provas, desde provas curtas até provas longas para atletas amadores e atletas de elite. Esse aí é o mais conhecido, vem pessoas do mundo inteiro. Porém, tem outras provas, tem muitos X-terras, tem alojas, tem travessia para as Cagarras, tem travessia Itaparica,
tem as assessorias esportivas que promovem as suas próprias provas e travessias. Eu mesma tenho um projeto até as Ilhas Cagarras, com 2 professoras, Andréia Orlando e a Thaís Xavier, que a gente faz o Cagarras Experience, que é levar pessoas pela primeira vez que nunca foram até as Cagarras para nadar, com uma experiência de apoio, segurança e tudo mais. Se eu tivesse que te passar assim, qual é a referência, o maior case de sucesso, é o Rei e Rainha do Mar. Inclusive, o Rei e Rainha do Mar faz parte da minha metodologia de muitos profissionais. Eu faço batismo no Rei e Rainha. Então, quando o aluno vai nadar a primeira travessia, na minha metodologia, ele passa primeiro pelo Rei e Rainha do Mar, antes de fazer qualquer prova, e eu acompanho. Eu nado toda a prova com o aluno que vai pela primeira vez. Mas não necessariamente isso é obrigatório. Então, se o aluno está apto, está pronto, eu oriento. Por quê? Porque o Rei e Rainha do Mar é uma prova que ela tem um número grande de pessoas, então é importante você lidar com esse movimento, e é com boias de sinalização. Então, você não vai se afastar tanto até, de repente, uma ilha Cagarras, ou vai até o arpoador nadando para parar num outro ponto de destino. Então, a prova o ponto de destino e origem são muito próximos, você faz o circuito, então é um ambiente, entre aspas, controlado e seguro, com bastante apoio, um grupo forte do Corpo de Bombeiros, então eu acho que é televisionado, então tem muita segurança ali envolvida, então acho que é a experiência mais relevante para quem vai nadar uma travessia pela primeira vez. Muito bem organizado também. Nossa, que massa. Bom, eu adorei, confesso que fiquei com uma vontade de praticar, porque eu falei, não sou muito adepta à natação na água, mas o mar realmente, a parte contemplativa é o que me faz querer ir. E ainda mais com todas essas informações que você me deu, juro que eu fiquei bem tentada, hein? O próximo mar, é porque vai concorrer com o meu... o próximo mar Atlântico, agora eu me espero. Está convidadíssima, Rafa. Se quiser fazer uma aula, vai ser um prazer te dar aula e mostrar essa metodologia, tá? Show, eu vou mesmo, com certeza. Mas agora a gente vai chegar nessas perguntas pessoais. E a primeira pergunta que eu mais amo é: o que é saúde para você? Olha, Rafa, saúde para mim é um conjunto de hábitos saudáveis, assim. E eu acho que o que compõe a saúde é essa tríade mesmo, né? Saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Eu acho que a gente tem que cuidar do corpo como um todo. E essa pergunta é uma pergunta que me movimenta, e eu vou trazer uma reflexão aqui, porque eu aprendi isso na minha experiência na água, né? Porque como eu trabalho com alunos que têm diagnóstico, eles me fazem refletir muito quando eles dizem que uma pessoa que tem um diagnóstico ou uma doença, ela não é impedida de viver e de ter hábitos saudáveis e praticar esportes e se socializar. E eu acho que enquanto sociedade a gente tem que fazer essa reflexão e se movimentar muito para pensar sobre essa questão de desconectar saúde da doença, mas entender saúde como um estilo de vida para todos, entendeu? E uma experiência inesquecível? Olha, uma experiência inesquecível, pensando em água, né, que é o tema de hoje, porque eu teria muitas experiências inesquecíveis para vocês. Proibidas, inclusive. Eu vou me recolher a minha água. E eu vou dizer que quando eu fui para a Bahia, eu tive que fazer uma das partes do curso que eu fiz de terapia, foi receber uma técnica de Watsu num lago formado por uma cachoeira que era cheio de camarões. E eu tenho alergia a camarão, eu não posso sentir cheiro de camarão, eu tenho edema de glote, e foi muito difícil para mim tomar a atitude de entrar. E aí eu entrei, recebi, e dentro daquele processo eu entendi que às vezes aquilo que nos agride, nos acomete, também pode ser a nossa cura quando a gente souber lidar com aquela questão, né? Então acho que foi com um pouquinho de coragem, confiando em quem estava comigo, eu recebi o Watsu num lago cheio de camarões, desconfortável, mas eu saí super bem, nada aconteceu. Então acho que isso me marcou. Foi muito significativo. Legal. Agora imagina que você tem que convidar uma pessoa, só uma, para viver uma experiência e fazer essa viagem por um mês. Quem seria e para onde você iria? Bom, seria muito clichê se eu falasse a minha namorada, então eu vou pular esse etapa. Você não pode conhecer, tem esse detalhe. Então, se for uma pessoa que eu não posso conhecer, tem sim uma jornalista e escritora que é uma grande referência para mim. E por que eu levaria ela? Porque ela fez um movimento que eu quero fazer, que é escrever um livro sobre o meu trabalho, e ela viveu uma situação parecida. O nome dela é Eliane Brum. Ela escreveu um livro chamado Banzeiro Ocotó. Ela era uma jornalista casada que morava em São Paulo,
e ela abdicou de boa parte da sua vida para viver em Altamira, que é uma região que sofre muita violência, e ela dedica a vida hoje na floresta e aos povos indígenas, aos povos originários. E aí ela é uma grande inspiração para mim, porque ela abdicou de muitos benefícios que ela tinha na sua vida na cidade de São Paulo e foi fazer do trabalho dela uma missão. E eu vejo o mar como uma missão para mim. A minha vida no mar, ela me fez abrir mão de muitas coisas, de estar próxima dos meus amigos. Eu estou a maior parte do tempo desidratada. Eu tenho que ter uma alimentação muito regrada. Eu tenho que me alimentar muito bem. Tomar muito banho de erva, porque o mar é um descarrego e desidrata muito. Então, eu tive que fazer uma grande mudança no meu estilo de vida para conseguir desenvolver o que eu desenvolvo hoje. Então, se eu tivesse uma oportunidade de ir para um lugar com a Eliane, ouvir tudo que ela tivesse para me dizer e ela me desse o start para eu poder escrever um livro, ela seria a pessoa dos sonhos para eu poder passar um mês fazendo uma vivência com ela. E qual lugar que você escolheria? Acho que eu perdi. Lá nesse... O lugar que eu escolheria para fazer esse trabalho, com certeza na Bahia. Legal. Boa. E qual o hábito saudável que você tem, que você mais se orgulha? O que eu amo fazer e que é minha terapia é cozinhar. Então, se alimentar bem para você é algo que você se orgulha? Me orgulho muito e a alimentação não é uma alternativa para mim, é quase que uma sobrevivência. Eu me alimento 8 vezes por dia por causa do tempo que eu fico dentro d'água, porque eu perco muitos nutrientes no mar. A gente faz muito xixi, então a gente libera muita água e muitos nutrientes, então eu preciso estar o tempo todo repondo. Então eu tenho uma dieta bem rigorosa de segunda a sábado. Nossa. Bom, amei mais uma vez. Eu ia falar que vou combinar de encontrar com ela no domingo. Assim, usar esse espaço pra poder dar um recado para ela. Entendi, velho. Você não agradeceu ela, não, né? Então, vai fazer o que domingo? Domingo a gente se vê. Bárbara, muito obrigada por toda a sua experiência, muito obrigada por se colocar tão disponível aqui para ajudar as pessoas, para esclarecer sobre esse assunto. Mas e as pessoas que gostaram daqui, onde é que elas te encontram? Rafa, o lugar para me encontrar é no mar, sabe? Atualmente eu tenho ficado mais tempo na água do que na terra. Mas, como eu sou só uma gotinha ali no oceano e nem sempre é fácil de me encontrar ali, porque é uma aula seguida da outra, quem precisar se comunicar comigo, acho que a melhor ferramenta é o Instagram. É a ferramenta que eu mais utilizo hoje. Eu movimento o Instagram diariamente e ali eu tento levar também um pouco de uma experiência sensorial. Então, principalmente para quem... Eu sei que o Talk da Saúde atinge vários lugares, inclusive praças que não tem praça, não tem praia, não tem litoral. Então, se a pessoa quiser se aproximar do mar, entender um pouco mais desse trabalho, se motivar, principalmente profissionais que têm interesse, o canal está sempre aberto. Eu respondo todo mundo pelo Instagram. Pelo Instagram eu compartilho o meu telefone, eu converso antes por ali, o canal está aberto. E para conhecer um pouquinho mais assim do que eu já fiz, tenho algumas indicações. Por exemplo, vai estrear um programa que é o Beach Life BR, eu não me lembro agora o canal, depois eu posso passar para vocês, mas esse arroba Beach Life BR já tem todas as informações na bio. É um programa que fala sobre esportes e atividades que são feitas na praia com a Monique Alfradi, que eu participei de alguns episódios, ali eu estou falando um pouquinho sobre o meu trabalho também. Convido as pessoas a assistirem uma série que está na Star Plus, Últimas Férias, que eu fiz a preparação de um ator, do Ronald Souto, que é um treinador de polo aquático para essa série. Tá lá, é um trabalho bem legal, ele não tinha muito conhecimento de mar, ele nada no mar na série, então o trabalho técnico foi feito com ele. Tá bem interessante, lá ilustra bem. E também tem uma exposição da artista Salisa Rosa, que fala, ela é uma pessoa de um povo originário, ela é indígena, é uma artista, e fala sobre o movimento dela interno de sair da floresta e o caminho que ela encontrou foi através das águas do mar. Então ela faz essa exposição está em São Paulo, ela leva para outros lugares fora do país, mas ela foi minha aluna durante muito tempo e conseguiu ressignificar a relação dela com o Brasil, como esse povo, de alguma forma, é tratado e colocado à margem na sociedade através da relação dela com o mar, se sentindo parte da nossa comunidade também. Então, ela tem uma exposição sobre isso. E aí é isso, a gente vai trabalhando um pouco de atividade física com arte, misturando um pouco todos esses conhecimentos para que se torne mais atrativo e tenham mais pessoas interessadas em nadar no mar e mais profissionais interessados, porque o mercado está aquecido em trabalhar com natação em águas abertas. Tá bom? Você esqueceu de falar o seu Instagram. Fala o seu Instagram. Meu Instagram é
facinho de gravar. Meu nome é Bárbara Valente, é @prof.barbaravalente. prof.barbaravalente. Boa, pessoal. Muito obrigada para quem chegou até aqui, pessoal. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você acha que essa informação vai ajudar. Tem mais de 170 episódios aqui no Talk da Saúde. Com certeza vai ter algum que vai te tocar. Assista os antigos e até 15 dias. Valeu, galera.